aí isso nos leva a entender o conceito do que é um fluxograma. Mas eu não vou ler o que é o conceito do fluxograma, e eu gostaria que, Gislene poderia se habilitar a fazer essa leitura para gente? Ok, Rose. Então, o que é um fluxograma, né? É um tipo de diagrama que pode ser entendido como uma representação esquemática de um processo ou algoritmo, muitas vezes feito através de gráficos que ilustram de forma descomplicada a transição de informações entre os elementos que o compõem, ou seja, é a sequência operacional do desenvolvimento de um processo. Perfeito. Vamos ler pausadamente? Quais são as palavras-chave que a gente tem que extrair daí? Vamos lá. Então, ele é um tipo de diagrama. Nós Diagrama. acabamos de entender o que é um diagrama, entendem? Uhum. Concordam com isso? E o que é um diagrama? Vamos voltar aqui para a gente ter só refrescar o nosso. É uma representação visual, estruturada e simplificada. De um Então, um conceito. fluxograma, ele é um tipo de diagrama. Existem vários tipos, o fluxograma é um dele. Ele pode ser entendido como uma representação esquemática de um processo, ou usado, aqui a palavra que eu quero ressaltar é a palavra descomplicada. O objetivo é que isso, a ideia seja passada, seja transmitida de maneira descomplicada. E aí, e também o importante do fluxograma é que ele faz o encadeamento dos elementos, o que ajuda muito e facilita a compreensão daquela ideia que se pretende colocar. Por isso, a importância, então, desse elemento do fluxograma, que então é, repetindo, um tipo de diagrama. O primeiro método estruturado para o fluxo de um processo, ou seja, o fluxograma, por isso fluxograma, é para estruturar o fluxo de um processo, ele não é novo, ele foi introduzido por Frank Gilbert. Em que ano? Quem consegue falar para mim? Vem na tela? 1921, Exatamente, em 1921. 100 E anos. exatamente, 100 anos. Então não é novo esse conceito, e ele foi criado então, Frank Gilbert apresentou aos membros dessa, Sociedade Americana de Engenheiros Mecânicos, e a sigla é essa ASME aí que a gente vê, 1921. E após essa apresentação, isso passou a fazer parte dos currículos do curso de engenharia industrial. Olha que interessante. Então, é um elemento bastante utilizado, mas me chamou a atenção nessa pesquisa que eu estava fazendo. Esse conceito é um conceito aberto, está lá no Wikipedia, então eu não inventei nada, está lá. E eu preferi usar da Wikipedia por ser de amplo acesso para todos. E somente em 1947 é que a ASME, essa sociedade americana, adotou esse conjunto de símbolos que foram derivados do trabalho de Gilbert. Então a gente está falando aí quase 20 anos depois, né, é que foi adotado para Currículo de o engenharia. cotidiano. E as Ah, pro empresas cotidiano. passaram também a inserir nas suas atividades internas, ou seja, passou a ser um elemento do cotidiano. E no universo dos programas de computador, que foi onde efetivamente os fluxogramas ficaram famosos, eles chegaram depois. E chegaram quando? Que ano que você 1947. 1947, exatamente. É basicamente no mesmo tempo lá em que a gente acabou de ver ali do Frank Gilbert, em 1947. Uhum. E foi no campo dos algoritmos de computadores que os fluxogramas atingiram seu apogeu. Só que a vida dos fluxogramas não é uma vida fácil. Por quê? Porque depois, na década de 70, os fluxogramas começaram a perder a sua popularidade, por causa que foi quando houve o surgimento das linguagens de programação de terceira geração, e eles começaram a substituir o fluxograma. E o que acontece com isso? É uma etapa importante que vocês vão perceber, ainda é utilizado, muitas pessoas adotam, como eu falei na aula passada, a gente tem a maneira da gente narrar,
o algoritmo, que é demonstrar um algoritmo, a narração, o fluxograma, o pseudocódigo, algumas pessoas hoje não usam nenhuma delas, vão direto para o código, algumas preferem, adotam, em alguns casos, o fluxograma, algumas adotam o pseudocódigo. Nós estamos passando por todas elas porque é importante conhecer, mesmo que você descarte esse conhecimento, mas é importante saber e conhecer. Por quê? Porque nós vamos perceber que isso, como disse a Gislaine, é uma linguagem. Então, que você não vá fazer o fluxograma, ok, mas você precisa ler um fluxograma para conseguir a programar. Isso você precisa saber. Então, por isso a importância de conhecer bem. E aí, uma das razões que fez com que o fluxograma deixasse de ser menos utilizado para a programação é que, olha que coisa interessante, é que não na tradução entre entender o fluxograma e implementar a linguagem de programação, ela mesma, a própria linguagem, havia erro de interpretação. Então, por isso que acabou havendo, né, o mercado da programação foi se acomodando, entendendo que o fluxograma poderia não ser interessante, porque tinha esse erro que era gerado, e a gente ver que o quanto é importante, mesmo que você não saiba, não adote não fazer, é importante conhecer pelo menos os símbolos básicos, e é isso que a gente vai fazer então na aula de hoje, é conhecer esses símbolos básicos aqui. E aí nós vamos começar entrando direto numa pergunta que a Kelly fez para nós na aula passada, que quando eu demonstrei aquele exemplo do refogar o arroz, usando a técnica da narração e o fluxograma, e quando eu falei dessa tentativa de fazer em casa, quais seriam os símbolos? Como que nós usaríamos? Como que seria a seleção desses símbolos? Então, é nesse ponto que a gente chegou hoje, nessa pergunta que ela fez na nossa aula passada. E aí eu trouxe aqui os elementos principais que nós devemos conhecer. Que é a setinha, ela vai indicar para a gente o fluxo de dados, o sentido do fluxo de dados, e normalmente o fluxograma, ele começa sempre indicando para baixo, ele vai tendo uma coerência para baixo, para o lado, muito raro ele indica para cima, porque quando ele vai indicar para cima, normalmente vai fazer um desvio, mas então seguir a seta é seguir o fluxo que está sendo indicado pelo fluxograma. Outro importante também que a gente é importante conhecer e usar é esse de terminação. Ele não é o círculo, ele é o de terminação. Eu vou mostrar para vocês já onde é que a gente usa. Tem a entrada manual, que é esse aqui, indica a entrada manual via teclado. Isso é importante porque nós temos um outro elemento, que é esse elemento aqui, que indica a entrada de dados, entrada e saída. Esse é específico para quando a gente usa o manual. Esse da decisão, que é muito conhecido, inclusive pessoas fora da área da programação já sabem que esse símbolo indica para a gente a possibilidade de decisão. De processamento, amplamente utilizada, esse retângulo também, ela é usada tanto para indicar processamento, quanto para fazer atribuição. E aí, essa bolinha, que não é uma bola mega bola, é uma bola menor, um círculo menor, ela indica um desvio de um ponto do fluxo para qualquer outro ponto desse mesmo fluxo também. Tem o conector de páginas, para quando é um diagrama muito grande. Eu sou da época de programar COBOL, e eu aprendi a programar fazendo fluxograma, e os nossos códigos, eles davam 4, 5 páginas de fluxograma, e aí esse era utilizado porque nós tínhamos que continuar o fluxograma numa outra página. Então, a gente indicava aqui, colocava dentro, por exemplo, o número 2, e sabia que lá na página 2 era o ponto de sequência do meu fluxograma. Esse símbolo é um símbolo que exibe o resultado de um processamento, é um display, nós vamos usar também hoje nos nossos exercícios, e tem um também que ele parece o processamento, mas ele é pontilhado. Normalmente ele é adotado quando nós queremos indicar uma declaração de variável dentro dele. É isso aqui que são esses os principais símbolos que nós vamos usar.